Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Não esquece, deixa de ser trouxa, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E é o seguinte, tá vendo esse formato meio diferente aqui? O ambiente tá diferente, a câmera tá diferente, tá tudo diferente. Isso é porque esse Papo Furado aqui foi gravado em live. Agora nós estamos fazendo lives no Caldeirão Furado. Esse Papo Furado foi porque a gente atingiu uma meta ali. Se você quiser participar de um Papo Furado em live, rolou na live, acabou rolando o Papo Furado, não era o planejado, mas foi legal. Se você quiser participar, já sabe, comece a acompanhar as lives aqui do Caldeirão Furado. Então, sem mais enrolações, vamos para a primeira pergunta do nosso episódio aqui, especial do Papo Furado, gravado em live. Vamos escolher aqui a primeira pergunta do nosso Papo Furado ao vivo, Papo Furado live. A nossa primeira pergunta é do Hugo Vinícius, aqui no nosso Papo Furado Live. Por que a Minerva não usou o patrono e salvou o Bartol Crouch Jr. em Harry Potter e o Cálice de Fogo? Parabéns pela filha, mano. Abraços. Cara, pergunta interessante. Pergunta legal. Pelo que é descrito no livro, vamos pegar o livro? Eu gosto de pegar o livro. Vamos no livro. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Tem até uns post-its aqui, ó. Aqui. Onde está Dumbledore? Fudge interpelou a senhora Weasley. Não está aqui. Tal. O que aconteceu? Perguntou energicamente olhando de Fudge para McGonagall. Por que estão incomodando estas pessoas? Minerva, você me surpreende. Eu lhe pedi pra ficar vigiando Bartol Crouch, o Dumbledore fala, né? Aí ela responde, não há necessidade de vigiá-lo mais, Dumbledore, gritou. O ministro já providenciou isso. Quando informei ao Sr. Fudge que tínhamos apanhado o comensal da morte responsável pelos acontecimentos desta noite, parece que ele achou que sua segurança pessoal estava ameaçada e insistiu em chamar um dementador para acompanhá-lo até o castelo. Avisei a ele que você não concordaria, Dumbledore. A Minerva interrompe. Avisei que você não permitiria que dementadores entrassem no castelo. Aí o Fudge responde que, como ministro da magia, sou eu quem decide quem vai trazer minha proteção pessoal. Ela falou, no momento em que aquela coisa entrou na sala, o dementador avançou para Crouch e aí ele não termina de falar, né? O que dá a entender é que o dementador entrou a milhão, já foi pra cima. A Minerva não teve um tempo de reação. Eu acho que tenha sido assim. Então, ela acabou não conjurando o patrono. Ó, essa daqui é legal, hein? Essa daqui é legal. Carolzinha, é possível o Harry e a Hermione do passado estarem em um looping até hoje, lá no terceiro filme? Cara, eu amo perguntas relacionadas à viagem no tempo de Harry Potter, porque é muito legal a forma que a viagem no tempo em Harry Potter é construída. Ela é construída através de um paradoxo chamado paradoxo de Bootstrap, que é muito legal, muito legal. O que acontece? O Harry e a Hermione, eles não estão presos num looping porque aqueles acontecimentos sempre aconteceram. Eles sempre aconteceram. Por isso que o Harry salva ele mesmo conjurando o patrono. Porque assim, vou dar um exemplo. Eu até fiz um vídeo sobre a viagem no tempo aqui, que tem até ceninha, é bem legal, mas eu vou tocar nesse assunto porque eu gosto muito. Não acho que eles estejam em looping, porque assim, aquele tempo já foi, entendeu? Vamos encarar o tempo como se ele fosse lugar, como se o tempo fosse um lugar, beleza? Nós temos o lugar passado, nós temos o lugar presente e nós temos o lugar futuro. O meu eu do passado, ele tá fazendo exatamente o que ele tava fazendo no passado naquele lugar. Se com uma máquina do tempo, com algum artefato que me permita voltar no tempo, eu poderia ter acesso a este lugar, beleza? E aí eu veria ele fazendo o que ele tá fazendo lá naquele tempo. Só que a pessoa em si não fica presa nisso, porque o tempo vai passando, certo? Eu do presente, tô aqui, tô falando isso. E o meu eu do futuro pode estar lá usando um vira-tempo agora pra ir lá no meu eu do passado, lá no lugar que ele tá, pra entregar alguma coisa. Vamos supor que, vou dar um exemplo com máquina do tempo. Eu construo uma máquina do tempo, certo? Eu construí uma máquina do tempo. Vou dar um exemplo mais mágico. Máquina do tempo, muito ficção científica. Vamos mais pro mundo da magia. Eu tenho um vira-tempo. Eu usei um vira-tempo e entreguei um vira-tempo pra mim mesmo no passado. Isso não é uma coisa que vai acontecer só com o meu eu do futuro ali que voltou no tempo, porque pra isso ter acontecido, o meu eu do futuro tem que ter voltado e tem que ter me dado vira-tempo. Então, o acontecimento é o causador do próprio acontecimento. Isso é a viagem no tempo em Harry Potter, é o paradoxo de Bootstrap. O acontecimento é o causador do próprio acontecimento. Então, o Harry conjurou o patrono. Como que ele conjurou o patrono? Ele mesmo já tinha conjurado. E ele sempre iria conjurar o patrono. Entendeu? Porque o acontecimento é o causador do próprio acontecimento. Arrasei nessa resposta. Na moral,
Uma salva de palmas, porque Viagem no Tempo é muito irado e a Viagem no Tempo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é muito boa. Por isso que o Prisioneiro de Azkaban é um furo enorme, porque quebra total esse paradoxo e acaba não sendo legal. Maria Martins, nossa, a Maria Martins mandou uma braba dificílima de responder agora. Olha só, se uma pessoa tomar poção polissuco e tiver um filho com alguém, o filho vai ter o DNA da pessoa que tomou a poção ou da pessoa que está transformada? Cara, vocês fazem essas perguntas pra quebrar minhas pernas, né? Essa pergunta aqui vocês fazem pra quebrar minhas pernas, porque eu não faço ideia da resposta. Mas vamos teorizar? Vamos pensar hipoteticamente? Eu acho que pode dar ruim, velho. Eu acho que pode dar ruim. Se a pessoa estiver transformada com a poção polissuco e ela engravidar outra pessoa, eu acho que pode dar ruim. Eu simplesmente não sei responder. Obrigado por me bugar. Obrigado por me bugar, Maria. Muito obrigado. Como o efeito da poção é temporário e ele passa, e a pessoa estando sob o efeito da poção vai estar com o DNA da outra pessoa ou não? Ela vai estar com o DNA da outra pessoa? Ou ela só vai estar sob a forma daquela pessoa? Sem o DNA da pessoa não muda. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Já sei. Eu acho. O meu eu não muda, só minha aparência muda. A pessoa não se transforma na outra exatamente. Então, se a pessoa não se transforma na outra exatamente, tanto é que a pessoa não tem os poderes da outra pessoa, se uma pessoa se transformar no Dumbledore usando a poção polissuco, ela não vai ser poderosa como o Dumbledore. Então, vamos colocar aqui que não vai mudar, não vai interferir, beleza? Eu acho, isso é o que eu acho. E você? O que vocês acham? Responde aqui nos comentários. Vamos para a próxima pergunta. Carolina Martins perguntou uma interessante, ó. Caco, os bruxos usam produtos de beleza e cuidado pessoal como protetor solar, absorvente, papel higiênico, sabonete? Cara, acredito que usam sim. Tanto que lá quando o Harry vai tomar banho no banheiro dos monitores tem espumas lá, tantas cores diferentes de líquidos pra banho. Então eu acredito que usam. Eles usam escovas de dente. Então eles usam itens de higiene. Usam sim. Pergunta legal, porque a gente não vê muito disso nos livros, né? O Gabriel aqui, ó. Godric e Rowena tiveram um caso amoroso quando jovens? Então, meu querido amigo, isso é teoria, né? As pessoas dizem que o Godric era apaixonado pela Rowena e que o Salazar também era apaixonado pela Rowena e que isso até deu ali uma fortalecida na treta deles, né? Mas é só teoria, não tem nada oficial, não tem nada canônico, beleza? A Eduarda Costa perguntou qual que é a distância que uma orelha extensível pode ouvir. Não faço ideia, não sei se isso é especificado em algum lugar do fundo do meu coração, mas é uma pergunta justa e interessante, mas eu infelizmente não sei responder, beleza? Lembrando que no Papo Furado nem toda pergunta tem resposta, meus bruxos, nem toda pergunta tem resposta. Renato Frossardi, Dumbledore não reconhecia o Aurélio? Cara, o Dumbledore não conhecia o Aurélio, né, o Credence, ele não conhecia, porque ele foi levado embora bebê, ele não fazia ideia de quem era, então não tinha como ele reconhecer adulto. Pô, como que você vai ver um bebê ali e depois você vai reconhecer adulto? Talvez ele nem tenha tido contato com ele, bebê, beleza? Próxima pergunta. Iota Oteng, Caco, me tira uma dúvida, a maldição do cargo do professor de defesa contra as artes das trevas era real ou era balela? Tipo, mito que apenas coincidia, havia uma maldição, sou Corvina forever, valeu. Realmente tinha mesmo a maldição do cargo, o Voldemort colocou a maldição lá, e assim, depois que ele foi negado lá, parece que não parou o professor, todo ano letivo trocava. Doido isso, né? Mas era isso aí. Se um bruxo mudar de país, ele troca de escola ou frequenta a mesma escola utilizando chave de portal para atração? Cara, eu acredito que ele troca de escola, eu acredito que rola uma transferência aí, porque, né, ficaria muito difícil de ir de um país pro outro, mesmo pra um bruxo, porque assim, chave de transporte, ó, chave de portal, aparatação, essas paradas de... Aparatação nem pode, né, pra aluno menor de idade, mas acredito que ele teria que se transferir sim. Ó, a Amélia Agnes perguntou uma coisa legal aqui. Por que a varinha das varinhas atacou o Harry na Floresta Proibida, mas depois o feitiço ricocheteou lá no salão comunal com o Voldemort? Porque é o seguinte, o Harry não revidou lá na... Primeiro, foi uma junção de fatores. Uma que o Harry não revidou, certo? Ele não revidando, então o feitiço atingiu ele. Segundo, o fato dele se entregar ali pra morte e não revidar foi o que fez ainda mais a varinha ser mais leal a ele. Tipo, ali a varinha já era dele, que ele já tinha desarmado o Draco, né? E a varinha já tinha passado pra ele. Mas aquilo ali dele se entregar sem temer a morte foi o que fez a varinha mais leal ainda. Então, por isso, beleza? A Rafola mandou: qual a função real de uma varinha? Conduzir magia? Porque tem bruxos que não falam palavras pra conjurar feitiços. Pra que palavras ao conjurar? As palavras aumentam o poder ou o foco? Tá, vamos lá. Varinhas servem pra canalizar magia. Ela tornou um instrumento que facilitou
facilitou muito se fazer magia. A palavra é o encantamento. A pessoa, ela fala e é mais fácil fazer o feitiço com o encantamento. A pessoa que não fala, ela tá utilizando o feitiço não verbal, que é uma coisa pra bruxos mais avançados, mas você tem que pensar na palavra. Então, de qualquer jeito, você tem que pensar no encantamento, beleza? O encantamento é assim pra facilitar. Essa é legal. O Pedro Luca perguntou, por que Voldemort não fez um voto perpétuo com os comensais? Assim, não teria traidores entre eles. Essa, eu acho que é simples de responder, galera. Cara, o Voldemort, ele era tão assim, cheio de si, ele era tão arrogante, ele era um bruxo que achava tanto que ele era o imortal, o invencível, que ele não pensava na possibilidade de ser traído. Ele não pensava, ele impunha medo, ele imputava medo nos seguidores dele. Então, ele não contava com essa possibilidade, cara. E ele não achava que ele seria enganado. Ele é desse nível, o Voldemort, ele é desse nível. Ele achava que ninguém tava acima dele pra enganá-lo. Então, ninguém poderia trair ele. Por isso que ele não fez voto perpétuo. Pra ele era... Isso é o que eu acho, né? Minha visão do personagem. Fazer voto perpétuo pra ele seria uma demonstração de fraqueza, sacou? Porque o cara simplesmente se achava o melhorzão de todos ali, certo? Então é isso, meus bruxos. Esse foi o Papo Furado Especial Live. Eu espero que você tenha gostado. Esse episódio, as perguntas foram pegas inteiramente numa live. Todo sábado rola live às 7 da noite. Não é toda live que é Papo Furado, tá? Vou deixar isso bem claro. Não é toda live que é Papo Furado. Essa acabou sendo. Pretendo fazer mais lives Papo Furado. Então, se quiser participar da live, da próxima live, sempre vai ter o lembrete aqui pra você participar. A notificação ali pra você ativar e tal. Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, obrigado.